e também entregar uma experiência um pouco diferente, né, Junei? Entregar para o dono do estabelecimento um relatório que de fato iria ajudar ele a entender quem que era o público que estava vindo naquele estabelecimento. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Easy Insights, um podcast da EasyAlf, onde iremos falar sobre tecnologia, Wi-Fi, marketing, entre muitos outros assuntos, além de ter outros convidados muito bacanas participando conosco, né? Eu sou Vinícius, co-CEO da EasyAlf, estou aqui hoje junto com o Gilney, também co-CEO da EasyAlf, para falar um pouco sobre o futuro da conectividade. Tudo bem, Gilney? Tudo bem, Vinícius? Um prazer, pessoal, estar aqui, né, nesse nosso podcast, fazendo uma grande estreia aí no Spotify, né? Também estamos presentes em outros canais, né? Siga a gente sempre nas redes sociais, YouTube, mas não deixem de ouvir no Spotify também. Bom, Vinícius, obrigado aí. Vamos para o nosso grande tema do dia de hoje, né? Que é o futuro da conectividade com o Wi-Fi March e como ele vem revolucionando o mercado, né? A gente já está com a EasyAlf há 8 anos, pelo menos, né, atendendo esse mercado, então, juntando software com hardware, né, então, muitas dúvidas sobre isso também, o pessoal nos manda no dia a dia, mas também a gente tem uma experiência aí desde 2010 trabalhando com tecnologia Wi-Fi, né, então tem muita coisa aí para a gente passar essa noite para esse pessoal aí que está nos ouvindo. Certo. Bom, Junei, como tu mesmo falou, a gente está aí já há 8 anos trabalhando especificamente com Wi-Fi Marketing, com Hotspot, né, Junei? E tu também vem da área de provedores de internet, então conta para nós, Junei, um pouco sobre o Wi-Fi, né? Porque dentro desses 8 anos, e até mesmo antes disso, a gente conseguiu acompanhar a evolução do Wi-Fi, das pessoas utilizarem o Wi-Fi, né? A gente sabe que num passado não muito distante, era poucas as pessoas que tinham roteador em casa, né? Que tinham roteador para a gente conectar. Na verdade, comecei minha vida profissional na Telecom lá em 2010, né? Fazendo ativação residencial, e naquela época eram muito raros os casos que se ativava o Wi-Fi numa residência. Era um cabo conectado direto no computador, né? E quando existia assim, um notebook, algo assim, nem se falava de smartphone, né, era o Wi-Fi para utilizar no notebook, dar um pouquinho mais de mobilidade. Era um roteador Wi-Fi 2.4 GHz, que na sua melhor configuração, né, na sua melhor capacidade, chegaria a 11 Mbps, né, o padrão B que se falava. E aí depois, assim, com a evolução, começou a vir os primeiros roteadores Wi-Fi 5 GHz, mas aí já era um outro nível, né? Já se falava para planos acima de 50 megas, né? Tinha toda essa questão. Mas o roteador Wi-Fi, falando de 2010, o Wi-Fi para residências é algo bem recente, né? No comecinho ele era utilizado, claro, foi uma adaptação, mas no Brasil ele era mais utilizado por provedores na distribuição, né? Quando não era fibra ótica ainda, o Wi-Fi ele começou a estar mais presente na distribuição da internet. Depois, com o advento da fibra ótica, até melhorou muito a qualidade das residências, porque foram retiradas várias coisas de transmissão e o espectro ficou liberado, né? Mas isso a gente falava de Wi-Fi para conectividade. E era isso aí. Bacana, cara. E tu vê que depois começou... O que acontece? É que tudo vem de uma evolução da tecnologia também, né, Juninho? A gente percebe com a evolução dos smartphones. Porque conforme foi avançando a tecnologia nos smartphones,
a gente foi sentindo a necessidade também de evoluir a internet e a conexão desses dispositivos, né? Então, o que antes era uma rede GSM, né, 2G, evoluiu para uma rede 3G e para o Wi-Fi propriamente dito, né? Então, todo mundo que tinha o smartphone na mão queria conectar a internet em estabelecimentos, não só em casa mais, né? Exato. Aí o desafio começou, né? Quando a gente falava de uma internet residencial, que era preciso colocar um roteador no meio da casa, o mais centralizado possível para ter uma boa cobertura, mas ainda as pessoas não entendiam a função daquele roteador. Achava, eu vou comprar um roteador melhor, vai me dar mais internet, né? Eu vou botar um plano de internet, vou contratar 100 megas na época, o alcance do meu roteador vai pegar na piscina. Tinha um monte de situação que hoje a gente já não encontra. As pessoas já estão sabendo um pouco mais sobre o Wi-Fi, né? Mas como você falou, quando começaram a surgir os smartphones, o desafio verdadeiramente começou. Então, na minha residência, as empresas tiveram que começar a pensar um pouco mais. Não são mais um dispositivo, né, para cada pessoa, 2 dispositivos. Apareceram o smartphone, aí vieram as Smart TVs, né? Então tem que pensar na solução do problema da Smart TV, na cobertura Wi-Fi e assim por diante, né? Né, com o smartphone você deixou de utilizar a internet somente em casa. As pessoas começaram a buscar a internet fora de casa, buscar a internet na rua, quando está no restaurante, na farmácia, no supermercado, no hospital, na fila de espera, né, nos postos de saúde. Então, o Wi-Fi começou, com o smartphone, digamos assim, passou a ser muito mais presente na vida das pessoas. Então, com isso, o desafio de construir, né, uma rede Wi-Fi cada vez mais profissional, né? Exatamente. E eu digo assim que hoje é uma coisa obrigatória, né, Junei? Tu vê que, vou dar um exemplo, academia, tá? Academia que a gente participa lá, para tu poder entrar na academia, tu tem que estar logado no aplicativo da academia para poder ler o QR Code na entrada. Se não tiver internet, o aplicativo não abre. Então, tu vê que hoje é uma necessidade, né, básica ter internet no estabelecimento, para fazer coisas que são do cotidiano, coisas básicas mesmo, né? Exato. Então, a gente vê a evolução disso também nos estabelecimentos, porque lá atrás eram poucos estabelecimentos comerciais que proviam de acesso aos seus clientes, e quem tinha era com senha, né? Quem tinha era um que outro estabelecimento e tinha senha. E precisava consumir alguma coisa para receber a senha, né? A gente está nesse mercado há 8 anos, né? Chegando a 8 anos agora, e o que a gente pode dizer? Lá em 2015, trazendo um pouco mais próximo de nós, 2015, fornecer um Wi-Fi no estabelecimento, um Wi-Fi de qualidade, era uma inovação, né? Quem conseguia fazer isso com qualidade estava inovando. Hoje, você fornecer um Wi-Fi de qualidade no seu estabelecimento, né, por causa desses motivos que você mesmo mencionou, um aplicativo que permite a entrada na academia ou permite visualizar o treino, posição, né? Existem hoje até personal training que faz remotamente, né? Então ele envia os treinos, as posições, etc. Então, por esses motivos da internet ser tão necessária no nosso dia a dia, você fornecer um Wi-Fi de qualidade no estabelecimento não é mais uma inovação, é uma obrigação. Então, começamos por aí o grande desafio da atualidade, né? Uhum. Bacana. Bom, passado então fazendo nossa linha do tempo, né? Passado esse tempo na história onde poucos tinham com senha, então a necessidade foi tanto por parte dos usuários que o pessoal começou a abrir, né, esses sinais, então deixava o Wi-Fi aberto. O que era bacana porque muita gente conectava no estabelecimento, né, tinha aquela facilidade de conectar, não precisava ficar pedindo senha por dono do estabelecimento, mas também gerava um incômodo, né, porque, enfim, tinha o problema de vizinhos utilizarem essa rede, de muita gente conectar nessa rede e começar a ter problemas que até então as pessoas não sabiam que teriam, que era a quantidade de pessoas conectadas naquele roteador, naquela rede Wi-Fi, né? Exatamente.
Como o pessoal começou a inovar, né, começaram a surgir vários fabricantes também de equipamento, né, lembrando que é muito importante ressaltar, eu sou um estabelecimento, quero fornecer Wi-Fi para meus clientes, tá? Não importa se foi em 2015 ou se é hoje, né? A partir do momento que começaram a surgir smartphone, a internet ela é necessária para cada uma das pessoas que está ali no teu estabelecimento. Então, se você é uma clínica, por exemplo, você já tem lá 10 funcionários, né? Depois você tem uma fila de espera de mais 15 pessoas. Tá? Somando aí a quantidade de pessoas, já são 25 dispositivos conectados numa rede Wi-Fi. Geralmente o roteador doméstico, tá? Pensando no roteador mais simples, ele suporta bem até 10 dispositivos. Passando disso, ele já não é um dispositivo, não é um equipamento pensado para uma rede doméstica, precisa ser um roteador profissional. Então, surgiram no mercado vários fabricantes, né? A gente poderia citar N aí, mas existe uma categoria que se chama Wi-Fi profissional, né? O Wi-Fi é roteador profissional, que é para small office, home office e assim por diante, né? Uhum. Bom, e como o Vinícius falou, então o primeiro ponto para quem quer colocar uma rede Wi-Fi para o seu cliente é escolher um ótimo fornecedor de roteador, né? Então, um outro ponto é pensar que o roteador Wi-Fi naquele momento, ele não é um objeto que tem que ficar escondido, né? Ele não é um bicho feio que precisa colocar dentro da gaveta, ele é um equipamento que vai ficar bem centralizado, vai ficar próximo das pessoas que utilizam e assim por diante, né? Então tem que pensar na questão técnica também, independente lá no passado ou hoje em dia, né? Isso para a gente tentar entregar um pouquinho de qualidade. E como o Vinícius mesmo comentou, a partir do momento que você deixa todas as pessoas se conectarem na tua rede Wi-Fi, se não há uma política, né, um controle para cada uma das pessoas que ali se conectam, pode acontecer de existir, entre aspas, aqui, usar uma palavra engraçada, um chupa-cabra, um chupa-internet, né? Uma pessoa se conectou, vai lá assistir Spotify com 4K, um vídeo, né? Enquanto faz os treinos ali, etc., está sugando praticamente toda a banda que você disponibilizou para a rede visitantes. Então, existiam algumas políticas, como, por exemplo, quanto tempo por dia teus clientes podem ficar na internet. Isso corta o vizinho ficar utilizando inadequadamente. Qual velocidade máxima cada pessoa vai chegar? Então, se um QoS, ali, um controle de qualidade, para que todo mundo tenha uma boa qualidade, uma boa experiência utilizando o Wi-Fi, né? Então, existem hoje várias ferramentas, inclusive EasyAlpha tem como fazer isso, né? Mas independente de utilizar EasyAlpha ou outra solução, existem várias formas de você garantir qualidade na rede de visitantes. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Que hoje está muito mais fácil. A evolução do Wi-Fi, de ferramentas, etc., permitiu que qualquer estabelecimento possa ter qualidade no Wi-Fi. Então, não é mais desculpa. Não tem roteador profissional, não tem ferramenta. Isso hoje já está superado, né? Lá em 2010 não existia necessidade. Hoje, com a necessidade, foram se criando vários artefatos para que fosse possível trazer isso, né? Perfeito, Juninho, perfeito. Só voltando um pouquinho, né? Dentro disso que tu falou, eu vejo muito isso hoje nos estabelecimentos ainda, né? Então, muitos estabelecimentos que a gente vai, às vezes o pessoal utiliza um roteador residencial como Wi-Fi do estabelecimento, né? E eu acho que por falta, às vezes, de entendimento ou né, enfim, de alguém comunicar com eles, né? Acaba que eles acabam caindo naquilo que tu comentou no início, né? Eu vou aumentar a minha internet para poder ficar melhor para os meus clientes. Mas não tem o conhecimento que tu tem que colocar dinheiro na estrutura do Wi-Fi também, né? Não adianta tu ter uma internet boa, com uma qualidade de rede boa, uma velocidade alta, se a tua estrutura não suporta aquilo e tu não consegue passar isso para o teu usuário, para o teu cliente, né? Isso é um empecilho porque acaba gerando custos para o estabelecimento e muitas vezes o estabelecimento não enxerga esse custo como um investimento, né, Junei? Então eu vejo que às vezes falta isso para conseguir entregar um Wi-Fi de qualidade. Por que eu digo isso? Porque acaba se tornando uma experiência ruim para quem vai usar.
Muitas vezes tu vai na academia, que seja, por exemplo, né? Ou tu vai jantar em um restaurante bacana e tu conecta o Wi-Fi, não é legal, acaba estragando muitas vezes a tua experiência naquele estabelecimento. Às vezes tu precisa falar com um cliente teu, às vezes tu precisa falar com a família ou alguém e tu quer ver alguma coisa nas redes sociais, tu acaba não conseguindo acesso, né? Sim, exatamente. Existem vários artigos, né, que perguntam sobre a satisfação dos usuários enquanto utilizando redes públicas, redes Wi-Fi. E muitos dizem que a frustração de utilizar um serviço ruim é maior do que se não tivesse a rede Wi-Fi. Então, é importante sim fazer um investimento na rede quando se está pensando na estratégia de fornecer Wi-Fi para o público, né? Aí vocês devem estar se perguntando, bom, eu vou ter gastos, vou ter que investir dinheiro do meu bolso só para dar internet para o meu cliente, né? Faz sentido? Na ponta do lápis, isso faz sentido? Eu não sou um provedor de internet, eu sou um hospital, eu sou uma academia, eu preciso de internet para o meu trabalho. Faz sentido eu entregar um Wi-Fi para os meus clientes, né? Então, isso tem uma resposta, mais de uma resposta. A gente tem N motivos que podem justificar o porquê que você deve ter uma rede para os seus clientes, uma rede Wi-Fi, né? Pensando no mais básico de todos, é um estabelecimento que tem internet para seus clientes, uma rede de qualidade, garante que as pessoas permaneçam mais tempo dentro dela, né? Hoje, a gente sabe que, não lembro exatamente o percentual, mas não sei se tu tem alguns números anotados, depois a gente pode dar uma visitada neles, mas a gente sabe que a maioria das pessoas preferem ir a um local que tem internet. Então, é um diferencial, por mais que não seja mais uma inovação, é uma obrigação, se você quer estar no mercado, mas ainda traz a preferência do público para ir no estabelecimento que possui esse serviço. Mas ainda a gente não vê isso convertendo, se todo mundo faz, né, a gente não vê isso convertendo em dinheiro. Exatamente. Tu falaste em números agora, né? E eu vi uma pesquisa que revelou que 85% dos estabelecimentos já disponibilizam Wi-Fi aos seus clientes. É um número muito, muito bom, né? A gente já ter esse número de estabelecimentos já provendo internet. É claro, a gente tem ainda um gap muito grande ainda, mas muita gente já está provendo esse serviço, então é uma coisa muito boa, né? Mas o que acontece é que as empresas ainda não utilizam a rede Wi-Fi para voltar para elas também um pouco disso. Elas estão dando a internet de graça como serviço para os seus clientes, mas elas também não enxergam o potencial que tem essa rede Wi-Fi para elas também poderem estar pegando dados dos seus clientes, né, para ajudá-los a cada vez melhorar os seus produtos, né? Pegar, como é que eu vou te dizer? Botar insights, talvez. Isso, exatamente. Pegar insights dos seus clientes, né? Enfim, para poder melhorar no estabelecimento. E, voltando para a nossa linha do tempo, né? Depois disso, então, surgiu algumas marcas, alguns fabricantes, digamos assim, e numa parceria com o Facebook Wi-Fi, hoje da Meta, né? Mas no Facebook, na época, tinha o Facebook Wi-Fi, onde, como já falei, com parcerias com alguns fabricantes, proviam Wi-Fi que tinha uma qualidade um pouco maior, uma qualidade um pouco melhor para os estabelecimentos, e facilitava a experiência do usuário também, que ao invés de ter que pedir a senha para o dono do estabelecimento, né, faria então um check-in no Facebook e teria a internet liberada, né? Lembro muito dessa época. Parece que fazem mais de 10 anos isso. Mas exatamente. Não faz tanto assim, né? As redes sociais, né, elas foram se popularizando, né? E a gente sabe que, como toda empresa, ela precisa de usuários. E precisa de informações, precisa de dados. Então, a gente sabe que, na época, o Facebook teve essa sacada para incentivar que as pessoas utilizassem, né, mais recursos, né, das suas redes. E o estabelecimento, em troca, né, disso, de permitir que o Facebook coletasse informações dentro do seu estabelecimento, em troca ele ganhava um check-in na sua página. Então isso acabava
aumentando o engajamento da comunidade Facebook na época, né? Mas as coisas vão mudando, as pessoas mudaram aquele conceito de falar onde elas estavam para um mundo um pouco mais privado, né? Hoje as pessoas não querem, talvez, divulgar a todo momento onde elas estão, ou se elas querem, elas fazem um story, postam um story do local, escolhem como elas querem divulgar, geram um conteúdo e não simplesmente um check-in propriamente dito, né? Exatamente. Mas naquela época o Facebook conseguiu, para ele, movimentar muito. O ponto negativo disso é que o dono do estabelecimento não captou dados, né? Não capturou nenhuma informação sobre quem eram essas pessoas que faziam check-in. Exato, até tu tinha os check-ins, sabia quem era. Mas tu não ficava... Exatamente, tinha essa questão de ser privado, né? Mas tu ficava com poucos dados, mais dados demográficos. Tu sabia que o público que estava indo lá era um público mais jovem, né? Quantas pessoas tinham conectado naquele estabelecimento, então tu tinha alguns dados mais básicos. Porém, não ia mais a fundo nesses dados, né, Juninho? Tu não conseguia ter um relatório mais conciso sobre quem que era o teu público, né? Bom, então com o advindo do Facebook Wi-Fi, a gente conseguiu então melhorar coisas que estavam com muito problema, que era a questão de segurança nas redes, quando tu deixa uma rede aberta, gerava muita insegurança para o usuário, né? E a questão da performance propriamente dita, porque tu falou antes da questão dos acessos nos estabelecimentos, da quantidade de pessoas que acessa, né? E também a gente vê a porcentagem de insatisfação dos clientes com essas redes Wi-Fi é muito grande também. Uma delas pela segurança e outra pela performance. Eu acho que o maior culpado das pessoas hoje não utilizarem Wi-Fi no estabelecimento é a questão da performance da rede, né? Então, isso veio para ajudar um pouco, né? E com o tempo, isso foi evoluindo e começaram a surgir muitos outros serviços de gerenciamento de redes Wi-Fi, né? Dentre elas, nesse tempo, surgiu a EasyAlpha, né? Com o propósito, então, de expandir um pouco mais para poder... para esse serviço, um serviço parecido poder rodar em outros dispositivos, outras marcas, né, de roteadores, e também entregar uma experiência um pouco diferente, né, Junei? Entregar para o dono do estabelecimento um relatório que de fato iria ajudar ele a entender quem que era o público que estava vindo naquele estabelecimento, e entender que o Junei, um homem entre 25 e 35 anos, foi no estabelecimento dele só naquela semana 3 vezes. Então tu olha o potencial que ele tinha na mão na época de saber que, olha só, o Junei, toda semana ele vem aqui, 3 vezes por semana. E será que talvez não seria interessante eu dar um desconto para ele, ou eu dar um hambúrguer de graça para ele, talvez? Entende? Ou se ele trouxer um amigo, né, ou indicar uma pessoa, ou trouxer mais X pessoas, aí vai a estratégia de cada negócio, né? Uhum. Mas eu lembro muito bem, nosso primeiro cliente da EasyAlpha, quando a gente foi contratado, né, digamos assim, a pergunta foi: alguém conhece uma empresa que faz captura de dados? Eu preciso captar dados para uma universidade, né? Essa foi a primeira pergunta que foi feita. Onde é que era esse local? Foi num evento, né? Então, a universidade estava fazendo uma campanha, né, dentro desse evento, e o objetivo era captar dados de uma amostra demográfica para saber que público estava frequentando aquele evento, né? E dentro das perguntas era se eles tinham sido impactados pela campanha que eles estavam fazendo no presencial. Então, foi utilizado um cruzamento de informações. E o Wi-Fi foi uma ótima aliada para não ter pessoas dentro do evento abordando, né, abordando cada uma das pessoas, perguntando os dados, se ela gostaria de participar de uma pesquisa, e assim por diante. Então, o Wi-Fi, ele acaba fazendo o papel de uma pessoa, estava pensando isso hoje, inclusive, ela faz o papel de uma pessoa que fica na entrada do estabelecimento, né, perguntando as informações, anotando as informações de cada uma das pessoas que ali entram por ele, né, fazendo com que ela perca tempo, às vezes, eu não quero participar do programa de benefícios, eu não quero fazer um cadastro no teu sistema. As pessoas falam isso, né? Mas quando elas querem se conectar na internet, elas estão propensas a visualizar um anúncio,
a fornecer algum dado, né, a responder uma pequena pesquisa ali, que mesmo de uma forma, hoje na nova Easy, está muito legal isso, que ela é muito intuitiva, né, ela é muito fácil de ser interagida, que a pessoa faz muito alegre, aquilo que parece que ela está dentro de uma rede social, interagindo e tudo mais. Então, quando ela busca internet, o cliente busca internet, ele está muito mais aberto a entregar essas informações que são valiosas para o estabelecimento, e aí ali a gente começa a pensar um pouquinho sobre como reverter aquele custo de aquisição dos equipamentos, né, que são necessários para fornecer uma internet de qualidade, mas também você reverter isso em estratégia de negócio, informações que vão potencializar as vendas, vão potencializar a experiência de quem vai e você realmente sair daquela obrigação e passar a inovar novamente, né? Perfeito, perfeito. Exatamente, Junei. Tu acaba automatizando um processo que muitas vezes era chato tanto para o estabelecimento, né, quanto para o usuário também. Né? Porque às vezes tu estava querendo entrar rápido no estabelecimento, só queria comer e não queria parar tempo para responder ali, né? E a nova Easy, então, ela veio com um fluxo tão legal, tão gostoso, que a pessoa nem percebe que ela está preenchendo determinadas coisas, né? A gente pôde ver em alguns clientes nossos, amigos, né, que se conectaram em uma rede, em um evento que a gente estava provendo Wi-Fi, e que nem tinham percebido que tinham conectado no Wi-Fi através do hotspot. Então aquilo já está tão natural nas pessoas, da maneira que elas usam a internet hoje, que acabou ficando fácil, né, Juninho? Acabou ficando tão tranquilo que ela nem se percebe e o estabelecimento tem os dados que ele precisa desse usuário, né, Juninho? Exatamente. E muito mais do que isso, né? Ele tem uma ferramenta de análise nas mãos, né? Exatamente, Então, uma poderosa ferramenta de análise. Exatamente. Eu estava conversando semana passada com um parceiro nosso aqui da EasyAlpha, né? A gente conversando um pouquinho sobre o mercado, sobre como as pessoas têm feito o Wi-Fi, né? E a gente vem notando uma crescente também dentro da EasyAlpha de clientes procurando Wi-Fi para eventos, né? Hoje em dia, antigamente ninguém queria assumir essa responsabilidade de colocar um Wi-Fi num evento, porque atender uma grande massa tinha realmente uma grande dificuldade. Questão de muito investimento em equipamento, você saber fazer um projeto de cobertura adequado, não sofrer com um grande número de pessoas no mesmo roteador Wi-Fi e eles caírem, né? E agora já existe um padrão novo de tecnologia, a gente já fala de Wi-Fi 6, né? Então aí existem equipamentos que permitem que mais de 1.000 pessoas se conectem nessa rede Wi-Fi, né? Então com essa evolução possibilitou que mais pessoas pensassem na infraestrutura para eventos também. Eventos, casa de shows, locais com alta concentração de público, né? Inclusive Rock in Rio, estádios de futebol. Hoje em dia, praticamente em qualquer local você pode instalar um roteador, ou vários roteadores Wi-Fi e garantir qualidade da mesma forma. Mas o que a gente vinha conversando, né? Como a evolução do Wi-Fi permitiu que o provedor de internet ou o promotor do evento, né, o dono do estabelecimento do restaurante, captasse leads, informações valiosas sobre, né, as pessoas de uma forma barata, né? Porque, parece que vou ter que investir R$ 1.000 num roteador Wi-Fi, pensando no caso de um restaurante que um roteador Wi-Fi atende, tá? R$ 1.000 num roteador Wi-Fi bom, esse é meu custo médio, né, pensando num equipamento. Dilui isso em 12 meses, tá? Ali, quanto a gente vai ter? Menos de R$ 100 mensal, né? Em torno de 80 e pouquinho. Agora, você pensa quanto você deveria investir, quanto num funcionário, perguntando, né, para as pessoas lá dentro algumas informações, fazendo uma pesquisa, numa ferramenta para tabular essas pesquisas, quanto você deveria investir em marketing digital, numa rede de conversão, uma campanha de conversão, que é aquela que você mostra um anúncio e a pessoa precisa ter um motivo para se cadastrar, para receber lá depois um material, alguma coisa assim. Então ela teria que investir muito para captar alguns leads que talvez nem sejam as pessoas que frequentariam o negócio dela. Exatamente. Né? Então a gente começa a olhar o Wi-Fi como uma forma diferente, né? Uma forma diferente. Não é mais fornecer somente internet. A gente está trocando internet por informações, né?
E as pessoas estão muito aptas, muito abertas a entregar essas informações para se conectar na rede Wi-Fi. Não sei se tu tem alguma coisa para falar sobre isso. Bom, Ginei, então essa questão dos números ali é muito bacana a gente ver de uma pesquisa que foi feita sobre o uso do Wi-Fi das redes públicas, né, por usuários. E eu vi um número muito bacana e otimista para esses estabelecimentos comerciais também, que diz o seguinte, que 45% dos usuários que veem anúncios de produtos no Wi-Fi tendem a comprar esses produtos. E 55% dos usuários que veem anúncios de serviços no Wi-Fi, eles tendem a assinar serviços. Então, olha só o quão isso já está avançado, como o usuário já está familiarizado, e olha só a oportunidade que muitos estabelecimentos estão perdendo, né, Jurandir? Porque tu vê assim, né? Ainda muita gente tem o sinal com senha, tem o sinal aberto no seu estabelecimento e perde essa oportunidade de estar conversando com o seu cliente, né? De estar monetizando muitas vezes em cima do seu Wi-Fi. Né? A gente está batendo muito aqui na EasyAlpha agora sobre a questão do Peter Kinyan, né? Que é um neurônimo de personalization, ou personalização, para quem não conhece, né? Qual que é a ideia? Da gente dar, né? Pelo menos aqui da parte da EasyAlpha, né? A gente bate muito em cima da gente dar essa opção, dar a oportunidade para o nosso cliente estar personalizando a experiência de cada cliente dele, de cada usuário que está conectando no Wi-Fi, não só no Wi-Fi, mas dentro do estabelecimento está personalizando essa experiência, né? Como que o estabelecimento consegue isso? Através de dados, através de conhecer o seu cliente, né? E o Wi-Fi é um baita de um aliado nisso, Juninho, porque ali naquela conexão, naqueles minutos que ele fica conectado no Wi-Fi, tu consegue obter muitos dados que são valiosos para que tu consiga personalizar essa experiência para o teu cliente, né? Bacana mesmo. E a gente fez há pouco tempo o lançamento de uma nova feature, né, dentro da EasyAlpha, que é a Easy AI. Então, com ela a gente consegue gerar anúncios, pesquisas, né, de opinião, perguntas interativas, que a gente chama de Easy IQs dentro da EasyAlpha. Isso ficou muito bacana, porque quando a gente começou, eu falando da área comercial, a gente começou a mostrar várias funcionalidades de Wi-Fi marketing para pequenos estabelecimentos, existia uma objeção, né, que era a seguinte: eu quero fazer Wi-Fi marketing, mas aí então eu preciso contratar um profissional de marketing para fazer isso, né? Então, na nova Easy, a gente quebrou essa barreira, trazendo galerias, né, banco de imagens, públicas que podem ser utilizados sem nenhum receio, né, de ter que pagar licenciamento, etc. E com o incremento da Easy AI, é possível, então, gerar os anúncios, a descrição, o texto, né, a linha editorial daqueles anúncios, apenas dizendo o que você quer. Por exemplo, cria uma promoção que dê desconto para quem indicar o meu pastel de calabresa, que eu gosto muito. Então, existe essa possibilidade de você fazer os seus anúncios, né, apenas na interface da EasyAlpha, sem precisar utilizar nenhuma ferramenta externa. Então, para quem estava se perguntando, a gente está falando aqui de Wi-Fi marketing, eu preciso contratar uma empresa para fazer o marketing dentro do Wi-Fi? Precisa, sim, a EasyAlpha. Né? Precisa contratar o software da EasyAlpha. Não necessariamente você precisa contratar um profissional. Porém, você é uma empresa que já tem um profissional de marketing, então você vai explorar infinitamente melhor os recursos, né? Você vai já entrar com a estratégia pronta. Então, existe ali um benefício também para quem tem uma equipe de marketing utilizar. Mas hoje a nova Easy, ela está totalmente inclusiva. Qualquer estabelecimento pode e deve utilizar o Wi-Fi marketing. A gente consegue enxergar isso e é nisso que a gente se apega, né? A filosofia da EasyAlpha é ser easy. É isso que a gente sempre fala. Então, com a nova Easy, quando ela começou a ser idealizada, a gente não pôde perder esse princípio, né? E fomos olhando quais eram as objeções quando a gente falava de Wi-Fi marketing. Uma delas era: não tenho equipe para produzir o conteúdo que ali vai estar no Wi-Fi. Então, a gente
conseguiu quebrar isso, né? Agora a gente consegue proporcionar isso, né? Mas, Junei, olha só, né? A gente vem falando aí da evolução da conectividade, da evolução do Wi-Fi, né? E olha só o poder que esses estabelecimentos têm na mão, cara. Olha só o baita canal de captação de leads que esses estabelecimentos têm utilizando o Wi-Fi Marketing, né? Hoje, a gente sabe que o novo ouro, né, são as informações, são os dados. Claro, com consciência, né? Coletar os dados com consciência. Não ferindo a privacidade do usuário aí sempre, né? Lembrando que existe hoje no Brasil uma lei geral que protege os dados, né? Exatamente, Então, exatamente. a Easialpha é preocupada com isso, tanto que aplica na ferramenta, e o nosso cliente, quando utilizar esses dados, sabe que é necessário observar, né, as leis vigentes no país, né? Uhum, exatamente, Johnny, exatamente. Mas voltando, olha só, eu acho que, acredito que depois da pandemia, né, o uso de ferramentas para marketing digital, para captação de leads, aumentou cada vez mais. Porque os estabelecimentos viram cada vez mais a necessidade de estar buscando pessoas através da internet e através de outros meios, né? E de quantos meios for possível. Não é essa questão, vou fazer uma campanha só no Google, ou só na Meta, né? Ou em algum outro serviço, né? Hoje a gente tem que estar em todos, né? Tentar unir o útil ao agradável de todos para conseguir cada vez mais leads para a gente, né? E o Wi-Fi é um baita de uma plataforma aí para captação de leads também, né? A gente fala muito no marketing na questão da persona, de tu entender quem que é a tua persona, né? E olha só o potencial que tu tem na mão, tá? Porque como é que tu vai descobrir quem que é a tua persona? Através de uma campanha que tu fez, através do estudo de leads que entra dentro do teu estabelecimento, né, entra dentro do teu estabelecimento, no caso, através das tuas campanhas de marketing, de determinado espaço, e tu quer uma pesquisa mais assertiva com o pessoal que está indo no teu estabelecimento, que entrou dentro do estabelecimento e consumiu o teu produto, ali com o Wi-Fi, tu consegue ter, de uma forma muito assertiva, dizer que, o pessoal que vem no estabelecimento, um exemplo, tá? São homens entre 20 e 30 anos, né, em sua maioria, e que consomem determinado tipo de produto. Né? E ainda mais, que eles vêm aqui geralmente entre as 19 e as 21 horas, todo dia da semana. Não é uma baita de uma informação sobre o teu cliente? Não, Mas não é tu pegar a persona do teu cliente? E isso dá uma figura geral de que público você está conseguindo impactar e se você está na direção certa, né? Também. Mas, mais do que isso, é possível captar informações que você vai utilizar na prática. Primeiro, você tem um site e conhece o teu público. Então, a próxima estratégia você vai elaborar já pensando que, para comunicar com esse público, eu preciso atender os requisitos da minha persona. Então, eu posso criar essa estratégia e depois ainda comunicar com elas. Eu vou enviar um e-mail para meus clientes, né? Pensando aqui um caso bem específico, tá? Quantas vezes você foi num local, consumiu e você não deixou nenhuma informação para esse estabelecimento? Quantas vezes, né? Muitas vezes. Mas quantas vezes você foi num local e ele te deixou uma informação que qual a senha do Wi-Fi? Né? Muitas vezes você chega no estabelecimento e você pergunta, você sabe sobre o estabelecimento mais do que o estabelecimento sabe sobre você. Né? Esse jogo pode ser virado com a aplicação de um Wi-Fi Marketing. Bom, então não é só questão de captação de dados, né, Junei? É também a questão de tu poder estar monetizando em cima de anúncios no estabelecimento. Porque tu pode, por exemplo, vender um espaço para um parceiro teu ali dentro anunciar. Nossa! Olha só como eu te falei, né? 45% das pessoas que conectam no Wi-Fi, né, estão propensas a comprar um produto de um anúncio que viram na rede Wi-Fi, né? Então, olha só o potencial que tu tem, que tu consegue monetizar em cima do uso do Wi-Fi, além da captação de leads. Então, são várias frentes aí, né? Não, com certeza. Então, ali são vários fatores que você consegue fazer com que todo aquele investimento na infraestrutura, na evolução do Wi-Fi, num Wi-Fi 6, né, por exemplo, que permite uma ótima qualidade para os clientes que se conectam,
se pagar e ainda se transformar numa fonte de receita, com clientes satisfeitos, com clientes mais engajados com a marca, com um local, uma fonte de receita ativa, de fato, né, comercializando o espaço do anúncio. Provavelmente deve ter algum provedor que está nos assistindo também, uma ótima forma de monetizar a rede Wi-Fi, um Wi-Fi público, e fazer um marketing e uma captura de leads, tudo um combo ali, tudo numa rede só, fazendo a venda do acesso à internet através da rede pública, né? Exatamente. Então, existe muito aquele conceito assim, não existe almoço de graça, né? Exatamente. O que a gente permite na EasyAlpha? Fazer uma integração com o sistema de gestão, onde quem é cliente pode ter acesso ilimitado, né? Que baita vantagem, né? Que baita marketing que dá para ser feito. Imagina, você é cliente lá do provedor XYZ, você não paga, né? Para ter um acesso ilimitado na cidade toda ou em áreas determinadas, em zonas quentes, né? Quem não for cliente pode entregar seu dado lá, o lead, né? Ou ver um anúncio também, ver um anúncio e entregar sua informação, para que possa ser captado isso e converter depois num possível cliente. Mas isso vai garantir a ele, né? Vendo um anúncio, vai garantir a ele o acesso de, sei lá, 30 minutos diários. Bom, 30 minutos diários para algumas pessoas vai ser o suficiente, mas caso não for, ainda é possível o provedor fazer a venda de um acesso eventual, temporário, por um valor baixo, lá R$5 por mais uma hora de acesso, algo nesse sentido. Então ele consegue monetizar do início ao fim aquela rede pública, né, que anteriormente não era possível. Claro que ele deve pensar muito estrategicamente, quais são os locais que eu posso colocar a minha rede Wi-Fi, que vai permitir uma captura, um benefício para os clientes e talvez uma comercialização. Então, pode conversar com a gente que a gente pode passar esses insights aí para o pessoal que está pensando em implementar esse tipo de projeto também, né? Exatamente. Bom, Junei, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre a evolução do Wi-Fi e falar um pouco também sobre as possibilidades que se tem hoje em cima do serviço de Wi-Fi marketing para a tua empresa, né? Junei, eu gostaria que tu deixasse para o pessoal aqui que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né? Lembrando, quem está escutando pelo Spotify, também está disponível em vídeo, tá, pessoal? Mas voltando, Junei, eu gostaria que tu deixasse para nós, tu como especialista em Wi-Fi, o que o estabelecimento precisa para ter um Wi-Fi marketing de sucesso, tá? Desde a estrutura até uma configuração. Bom, pensando, né, do início ao fim, num setup básico. Vamos pegar um exemplo de uma clínica odontológica. Perfeito. Lá você vai ter a recepção, né, onde é o momento que o Wi-Fi público faz mais sentido, certo? Então, a recepção geralmente é uma sala, né, ela não tem muitos obstáculos. Então, ali eu já posso aplicar um roteador, um Wi-Fi profissional, um único roteador Wi-Fi, uma capacidade aí de 60 a 120 pessoas, né, um ótimo custo-benefício, não vai custar muito também, né? Bem centralizado, no teto. Esse tipo de roteador profissional, geralmente, indoor, são fixados no teto. Então, se é um roteador que fica em cima de uma mesinha, aqueles com as anteninhas, etc., já saiba que esse roteador ele é desenhado para finalidade residencial. Tá? Há exceções, beleza, mas na grande maioria são roteadores Wi-Fi que ficam presos no teto ou na parede, num formato bem discreto, né? Então, investir num roteador profissional, contratar uma internet de qualidade, né? Existe sim aí, na sua cidade provavelmente deve existir um provedor regional com fibra ótica, que fornece uma boa taxa de download e upload, né? Se possível, o mais simétrico possível. Por exemplo, 100 megas de download por 90 de upload, ou 100 megas de download por 50 de upload. Isso vai dar uma boa qualidade, né, para as pessoas que ali se conectaram. Um ponto muito importante é separar a rede visitantes da rede corporativa de trabalho. Isso pode ser feito de duas formas, fisicamente ou virtual. Quando eu falo virtual, esses roteadores permitem você criar dois sinais diferentes e cada um dos sinais você jogar eles para um caminho diferente, falando menos tecnicamente, né? Você vai jogar a rede visitantes uma certa configuração, a rede administrativa outra configuração, e vai bloquear para que uma não fale com a outra. Isso te dá uma segurança para que as pessoas que eles se conectam, né,
não invadam o sistema, não façam algum crime cibernético, algo nesse sentido, né? E por último, o que a gente vem falando aqui, aplicar uma ferramenta que permite o controle de qualidade de cada uma das conexões, né? Aplicando um limite de tempo de acesso, uma velocidade para cada cliente, né? E aplicar o Wi-Fi Marketing para fazer essa rede trabalhar e monetizar ela, né? Fazer esse investimento valer a pena. Hoje, então, pensando ali com R$1.000, mais ou menos, 1.200, dependendo da região que você está, você consegue, para uma clínica, atender 60 pessoas simultâneas investindo em Wi-Fi e mais, né, o que precisar aí com internet mensal e etc. Perfeitamente. Né? Junei, falando em usuários conectados simultâneos, né, qual que é, em média, assim, a quantidade de pessoas, para quem não conhece, né, e tem mais ou menos uma ideia de fluxo no seu estabelecimento, qual que é a porcentagem de pessoas que ficam conectadas simultâneos no estabelecimento? Bom, dentro de um ano, né, todos os teus clientes vão ter conectado no Wi-Fi. Tá? Isso a gente já tem medido. Porém, simultaneamente, né, a gente tem, em média, de 30% a 40% das pessoas que estão no estabelecimento conectadas no Wi-Fi, se no estabelecimento, na área que ele está, tem uma ótima cobertura de 4G, né? Tá chegando a 5G aí e tudo mais, mas se o estabelecimento está numa sombra, né, esse número sobe muito, né? O que eu costumo dizer? 30% se você não faz nenhuma campanha, nenhum incentivo para o pessoal conectar no Wi-Fi, isso ao natural. Você já tem 30% dos leads sendo captados todos os dias. Tá? Agora, se você coloca um incentivo, uma plaquinha, conecta o nosso Wi-Fi, é grátis e é rápido, opa, deixa eu testar seu Wi-Fi, né? Vou economizar meus dados móveis aqui, tem um Wi-Fi, né? Então, tendo uma rede aberta, uma sinalização que existe um bom Wi-Fi ali, incentiva as pessoas a se conectar, ou conecta o nosso Wi-Fi e veja se você possui um cupom de desconto. Né? Então, a gente consegue fazer isso hoje em dia com a ferramenta EasyAlpha. Então, você vai incentivando e a sua captura de leads aumenta. Muita gente me pergunta, vale a pena investir agora no Wi-Fi com o 5G chegando? Já passou, né, para investir. Você já deve ter investido e não se preocupe com o 5G chegando. Por quê? Qual que é o princípio dessa evolução do 5G? É entregar mais velocidade, né, na conexão, mas não existe nenhuma previsão de que os planos, né, de franquias de dados vão aumentar ou irão baixar o custo. Provavelmente com o tempo sim, mas não de imediato. E também a questão da cobertura, né? O 3G permite uma cobertura muito maior do que o 4G, pela maneira que o espectro é desenhado. O 4G já precisa de muito mais torres para se conseguir uma ótima cobertura. E já o 5G não se fala, ela é praticamente uma célula de transmissão para cada quadra, né? Então a gente vai ter o 5G muito forte em grandes centros. Mas quando você entra dentro do estabelecimento, desce para o subsolo, ou vai para uma área de fundo, ou tem muita gente ali, os dados móveis não são eficientes, de tanto que as operadoras já estão pensando em como transferir o tráfego, né, que estão nas células de transmissão de celular para o Wi-Fi, que está com fibra ótica e está dentro do estabelecimento. Né? Então já existe muito estudo, já existe tecnologia para isso, né? Só não é tão difundido no Brasil. Mas isso é algo que deve sim ser pensado. E pensar que o Wi-Fi ele está sobressaindo ano após ano, com a evolução, de tanto que a gente já fala hoje do Wi-Fi 6, né? Lá no comecinho a gente tinha taxa de transmissão até 11 Mbps, de tanto que evoluiu o Wi-Fi, hoje a gente fala de mais de 1 GB, né? De taxa de transferência. Então vocês vejam como o Wi-Fi acabou conseguindo evoluir, né? Com o uso, né, com a necessidade da internet, de tão importante que ele é na vida das pessoas, né? Perfeitamente. Show de bola, Juninho. Bom, então, recapitulando aqui, né, para o pessoal, para ter, então, um Wi-Fi de sucesso, digamos assim, tem que ter uma boa estrutura, né, com um roteador bom e que cubra, que esteja bem centralizado, cobrindo todo o estabelecimento, e um Wi-Fi marketing, né, uma EasyAlpha configurada lá,
de uma maneira bacana, né, que fique um fluxo fácil para os clientes. E nisso a gente pode ajudar, e ainda mais com a Easy AI aí, que dá uma mãozinha, uma super mão aí, né, na configuração desse fluxo. Não, com certeza, né? Como a gente comentou durante a nossa live hoje, né, no nosso podcast, não há mais motivos para não utilizar uma ferramenta de Wi-Fi Marketing, né? Não há mais objeções para não utilizar. É muito fácil, as pessoas já estão habituadas, né, a esse momento, e o poder que a gente entrega para qualquer estabelecimento, sendo ele pequeno, médio ou grande, né, vai com certeza trazer bons frutos, bons resultados aí para quem utiliza o Wi-Fi Marketing como uma estratégia de captação e comunicação com clientes, né? Então, sempre pensando que hoje o Wi-Fi pode ser o maior aliado, pode ser a porta de entrada, né, para um sucesso na estratégia de marketing. Exatamente. O Wi-Fi é a porta de entrada para grandes resultados, não é mesmo? É isso aí. Bom, pessoal, a Easy Alpha ela pode ajudar muito vocês nisso, tá? Como o próprio nome diz, a gente tenta deixar tudo de uma maneira easy, tanto para o estabelecimento quanto para o usuário, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Lembrem-se de favoritar o episódio, né? Deixar um like, compartilhar com os amigos, comentar. A gente vai responder todos os comentários, estamos aqui, a gente gosta de conversar, precisando conversar com um especialista, nos chamem, né, através das redes da Easy Alpha, sempre vai ter alguém lá para tirar dúvidas, para ajudar vocês, né, a terem a melhor experiência e a entregarem a melhor experiência no Wi-Fi do seu estabelecimento. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Um abraço, Junei, obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.